Aleluia, queridos. Eu quero compartilhar algumas histórias, alguns pensamentos com você. Mas a primeira coisa que eu quero te dizer é que Deus muda realmente tudo. Deus muda plano, Deus muda vida, Deus muda caminho, Deus muda nome, Deus muda trajetória, Deus muda história, Deus muda o coração, Deus muda todos os planos. Você crê nisso? Eu não sei se já aconteceu com você, mas muitas vezes na minha trajetória com o Senhor, Deus mudou muitas vezes os meus planos. Deus mudou muitas vezes os meus caminhos. E a pergunta que eu tenho para te fazer agora é o seguinte: e se Deus não tivesse intervindo na sua vida? E se Deus não tivesse mudado os seus planos? E se Deus não tivesse mudado o seu caminho? Você já pensou nisso? Aonde você estaria agora? Aonde você estaria hoje? Qual sentido teria as nossas vidas se Jesus, se Deus não tivesse mudado a nossa história, a nossa trajetória e até os nossos planos? Você já parou para pensar nisso? Quais seriam as consequências na minha vida e na sua vida se Deus não tivesse intervindo naquele dia, naquela causa, daquela maneira? Talvez não fosse e não é da maneira que eu e você queremos muitas vezes, porque o agir de Deus não é do jeito que eu quero. Fala assim comigo: o agir de Deus não é do jeito que eu quero, mas é do jeito que Ele quer. E olha, eu vou te falar, querido, que Ele usa pessoas, Ele usa profetas, Ele usa homens, mulheres, Ele usa situação, Ele usa palavra, Ele usa uma canção. Mas eu quero te dizer que mesmo com tudo isso, Ele sempre vai te abençoar. Pergunta para mim assim: como? Como? Se eu e você compreendermos, ouvirmos a voz dEle e obedecer. Estar sensível à voz do Espírito Santo, para compreender a vontade dEle. Porque muitas vezes nós achamos que estamos por um caminho que é certo. Sim ou não? Muitas vezes nós achamos com as nossas convicções, com os nossos pensamentos, que nós estamos certos e não queremos ouvir mais nada. Mas eu tenho um texto para ler para você, que está lá em Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, versículo 8 e 9. Que diz assim: pois os meus pensamentos, olha isso, não são o pensamento de vocês. Grava bem isso, é o Senhor falando conosco hoje. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O que eu compreendo com isso? O que eu aprendo com isso? Nós podemos fazer planos, nós podemos fazer projetos, nós podemos sonhar, porque o meu Deus, eu quero dizer para você, que o nosso Deus, Ele é um Deus sonhador. E aqui Ele está falando isso porque os sonhos dEle são maiores, os pensamentos dEle são melhores. Aquilo que Ele tem para mim e para você é muito maior e muito melhor do que eu e você possa imaginar. Mas para isso nós precisamos compreender que nós precisamos estar debaixo, nós precisamos estar submissos, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos estar com Ele. Porque nós só podemos ouvir alguém, nós só podemos conhecer alguém se nós tivermos um relacionamento. Olha para alguém aí e fala para ele: olha, você precisa se relacionar com Ele. Aleluia! E Deus, Ele só muda os nossos planos quando eles não forem bons o suficientes para nós e nem para aqueles que nos cercam. Olha isso. Ele muda esses planos quando esse plano não é bom nem para você e nem para aqueles que cercam você. Olha só lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o que Ele quer falar para você nessa noite. Olha lá: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos do quê? De fazê-los prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro.
E o que acontece se Deus deixasse cada um de nós aqui andarmos com as próprias pernas? Fazermos as nossas próprias escolhas. É claro que existe o livre-arbítrio. Nós só entramos nessa perfeita vontade quando nós obedecemos ao Senhor. Mas Ele está dizendo que os planos dele são maiores, são melhores. Queridos, e para compreender isso, nós precisamos escolher, decidir, firmemente perseverar em continuar nos caminhos dele. Em continuar, vem a luta, permanece, vem o problema, permanece, vem o desânimo, continua, vem qualquer coisa, permaneça, porque o Senhor, aquilo que Ele tem para você, Ele não vai deixar de cumprir. Mas, entretanto, todavia, eu preciso continuar e estar com Ele. Uma vez me perguntaram, pastora, mas se Deus tem plano, se Deus tem projeto, né, por que então que não aconteceu na vida de fulano, de ciclano? Eu quero te dizer uma coisa. Como eu falei, nós temos o livre-arbítrio, nós temos as nossas escolhas. Quem dera eu, se Deus Ele falasse, Alessandra, hoje você vai por aqui. Quem seria doido de não obedecer, sim ou não? Mas não é assim que acontece. Ele não quer robô servindo Ele. Vem por aqui, vai por ali, anda por aqui e tal, tal. Não, Ele quer que você ame Ele de tal maneira que cada um de nós possamos escolher Ele todos os dias. Escolher estar com Ele todos os dias. Você está me entendendo? Então, muitas vezes nós podemos até perguntar, mas Deus muda de ideia? Quando eu estava meditando nessa palavra, quando o Senhor estava falando comigo, porque eu sei que Deus Ele já mudou a minha trajetória muitas e infinitas vezes, como eu já compartilhei com você. E uma delas é eu estar aqui. Porque se fosse pelos meus planos, pastora Neila, mas os planos do Senhor são infinitamente melhores. E Ele muda sim os planos, porque Ele é soberano. E como eu falei, para te abençoar. Ele pode fazer, Ele pode refazer, Ele pode criar aquilo que nem existe ainda, só para que você seja abençoado e bem-sucedido. Quem quer ser abençoado aí em nome de Jesus? Eu quero te dizer, existe um Deus, coloca a mão no seu coração aí, que habita aí, dentro de você, todos os dias. Aleluia! Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? E como um pai, ele não deixa que o seu filho vá para a morte. Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão. Você teria coragem de deixar o seu filho num lugar que você saberia que ele iria morrer? Ninguém teria. Pensa Deus, tão amoroso. Sim ou não, gente? Ele não deixa, porque Deus, Ele acima de tudo nos conduz. Cabe a mim e a você escutar, fala assim, eu preciso escutar a voz do Senhor. Por quê? Porque Ele me conduz, Ele te conduz para um caminho de arrependimento, para um caminho de rendição, onde somente uma mudança, fala assim comigo, uma mudança radical. Mas fala assim, tem que ser radical. Aí você faz com o braço direito, fala assim, radical. É só uma mudança radical que vai nos fazer experimentar a perfeita vontade de Deus. Pastor, e se eu continuar do jeito que eu estou, no pecado que eu estou, na vida que eu estou, nos amigos que eu estou, do jeito que eu estou? Posso falar uma coisa? Vai continuar do jeito que está. Não vai mudar nada. Porque a gente só tem resultado diferente se a gente tiver atitude diferente. Pastora, por que não está dando certo? Porque nós precisamos ouvir mais a Deus. Nós precisamos caminhar mais com Deus. Amém, queridos? E eu quero aqui, antes de entrar na minha palavra, agora eu entro, tá bom, gente? Tenha paciência comigo. Eu quero dar alguns exemplos aqui, que Deus mudou plano. Fala assim, Deus muda plano. Deus muda nome. Deus muda história. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é só para te abençoar. Porque Ele não vai te dar nada que sirva só para você. Ele quer abençoar quem está ao seu redor. O primeiro exemplo que eu quero falar aqui é sobre Abraão. Abra comigo aí em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 5. Gênesis 17, 5. Que diz assim: não será mais chamado Abrão,
seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Se a gente fosse entrar na história de Abrão, nós vemos ali Abrão na sua cidade, ali estava vivendo a sua vida, no meio ali da adoração de outros deuses, no meio de um povo pagão, estava ali enriquecendo, tendo uma vida confortável. Olha só, Abrão, ele tinha casa, carro, ele tinha uma família abençoada, dinheiro no banco, ele estava tranquilo, suave na nave, de leve na neve. E de repente Deus ele traz um chamado para Abrão. Abraão, ei Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Você pode se colocar nesse lugar? Você com a sua casa maravilhosa, maravilhinda, com piscina, 3, 4 empregadas para fazer tudo para você, tudo ali do jeito que você sempre sonhou, e de repente, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quem iria? E nesse momento, quando Abrão, ele resolve e ele obedece à voz de Deus, o nome Abrão significa pai grande, ou pai elevado, mas Abraão significa pai de muitas nações ou povos. Deus mudou a história de todo um povo, Ele mudou a trajetória, Ele mudou a história, Ele mudou o nome, e por isso nós estamos aqui, porque Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Ele nos mostra como realmente nós devemos andar, como? Em fé, porque somente quando nós temos fé em Deus, nós podemos caminhar com Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus mudou o nome, Deus mudou o caminho, Deus mudou a história, Deus mudou tudo. Segundo exemplo que eu quero dar para você, está lá em Gênesis, no capítulo 32, no versículo 28, bora lá, 32, 28. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus, com os homens e venceu. Quem aqui conhece a história de Jacó? Jacó que nasceu segurando ali o calcanhar do seu irmão, conhecido como usurpador, traidor, mentiroso. Roubou ali a primogenitura do seu irmão. Embora Deus tivesse um plano para ele, ele antecipou. Olha aí o cuidado. Muitas vezes nós estamos achando que nós estamos no centro da vontade, mas nós estamos colocando os carros à frente dos bois. Mas Deus tinha um projeto aqui para Jacó, e Jacó se humilhou, ele entendeu, ele voltou para pedir perdão para o seu irmão, e quando ele estava passando lá no Val de Jaboque, tem toda essa história, ele se encontrou com Deus, e ele lutou com Deus. Ele entendeu que ele precisava se humilhar. Ele reconheceu quem ele era. Quem ele era? Imagina isso, alguém dizendo, olha Senhor, o meu nome é mentiroso. Você teria coragem de se identificar assim? Meu nome é mentiroso, sabe não? Mas Jacó, ele fez exatamente isso. E o nome dele, que significava enganador, trapaceiro, suplantador, usurpador, passou agora a ser Israel, que significa príncipe de Deus, vencedor, que reina com Deus. Por quê? Porque ele compreendeu que aquilo que ele estava fazendo, do jeito que ele estava vivendo, não era o projeto de Deus. Ele precisava mudar o plano, ele precisava mudar a trajetória, e o nome dele, a história dele foi transformada. Quer mais um exemplo aí? Vamos lá para Marcos capítulo 3, versículo 16. Vamos falar sobre o nosso amigo Pedro. Simão que mudou para Pedro. Olha só, Marcos 3,16. Estes são os 12 que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de? Sabe o que significava Simão? Inconstante. Olha isso. Ele era inconstante. Imagina uma pessoa inconstante, não tem firmeza, começa uma coisa ali, já para, declara alguma coisa, já não cumpre o que falou, faz compromisso e não vai, começa a dizer ali que vai orar, jejuar e já para no meio do caminho, não consegue ter uma vida que agrada a Deus, sim ou não? Mas quando ele conheceu Jesus, quando ele se encontrou com Jesus, Jesus tinha um plano. O nome dele foi mudado para Pedro, que significa rocha, firmeza. Vou dar mais um exemplo para vocês.
Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16. Gênesis, isso. Disse também Deus a Abraão, que agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Só aí. Sabe o que significa Sarai? Fala assim comigo, estéril. Isso mesmo. Muitas vezes nós estamos estéreis espiritualmente. Muitas vezes nós estamos estéreis na nossa vida profissional, nas nossas finanças. Por quê? Porque nós precisamos ouvir e obedecer a Deus. Mas Sarai, que estava ali estéril, ela teve o nome dela mudada. Porque apesar dela ter rido em algum momento, depois você não conhecer a história, leia lá a história de Sara e de Abraão, sobre o seu filho Isaque. Ela entendeu, ela compreendeu e ela creu, e o nome dela foi mudada para Sara, que significa fértil. Olha aí, Deus ele quer derramar fertilidade sobre a sua vida, meu irmão. Deus quer derramar fertilidade sobre todas as áreas. Ele quer ver nascer frutos no seu casamento, na sua casa, na sua família, com seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério. Porque cada um de nós fomos chamados por Deus. Você está aqui porque Deus te chamou. Pastora, não, pastora, eu escolhi, tomei banho, passei perfuminho e vim na igreja. Não, eu quero te dizer que Deus escolheu esse dia, estava escrito lá no livro do Senhor que você estaria aqui hoje. Você é escolhido dele. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Mas, entretanto, todavia, a minha palavra começa agora. Mais um exemplo para você. Fala assim comigo, Saulo foi mudado para Paulo. Olha só. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 9. Atos, capítulo 13, versículo 9. Diz assim: então Saulo, também chamado, cheio de quê? Do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, só aí, na verdade era só a primeira parte ali, né? Que fala sobre o nome Saulo para Paulo. Sabe o que significa Saulo? Saulo significa o grande. Fala assim comigo, o grande. Quem não gostaria de ter um nome assim, né? O grande, né, Tuane? O grande, majestoso, poderoso. Mas o nome de Saulo foi mudado para Paulo, que significa o pequeno. Você vai entender por quê. Porque eu quero te dizer que muitas vezes nós até compreendemos que Deus tem um chamado para nós, mas nessa trajetória achamos que somos por causa de mim e de você. É por causa de mim, é porque eu tenho, porque eu sou, porque eu faço, porque eu conheço, porque eu estudo, porque eu tenho o dom, porque... Não, querido, eu quero te dizer uma coisa. A matemática de Deus é diferente. Maior é aquele que serve. Melhor é aquele que se humilha. Deus abate o soberbo, sim ou não? Mas o que ele faz com o humilde? Ele honra, ele levanta. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você ainda continue ali em Atos. No capítulo 9, a partir do versículo 1, você vai conhecer a história de Paulo, de Saulo para Paulo, se você ainda não conhece, que diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Aí você vê a versão aí. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas, fala comigo assim, cartas. Isso, só para você gravar, lembra da carta, tá bom? Para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim como homens, como mulheres, e levasse presos para Jerusalém, seguindo ele estrada fora. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, fala assim comigo, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos não podia ver. E guiando-o pela mão levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias.
Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha só, um homem perseguidor da igreja. Quem era esse homem? Primeiro, eu quero dar algumas explicações aqui para você entender como era Paulo. Primeiro, ele era judeu. Fala assim comigo: Paulo era judeu. De uma cidade, uma grande cidade. A família dele era rica, a família dele era abastada. E olha só, ele nem poderia, escapar ali dos ensinamentos gregos. Paulo, como judeu, embora ele sendo fariseu, é provável que ele também, eu não sei, tenha estudado ou não em escolas gregas. Homem inteligente, homem culto. Ele era um judeu helenista. Eu achei interessante isso, por quê? Porque os helenistas viviam conforme a cultura grega. Olha isso, eram cristãos ou judeus que pensavam que o cumprimento da Torá não era imprescindível. Que naquele tempo, naquela época, e até hoje os judeus que não creem que Jesus voltou, eles apenas leem a Torá e decoram, as crianças já sabem decor. O que eu quero dizer com isso, querido? Muitas vezes hoje nós estamos aqui como esses judeus helenistas. Esses judeus que acham que a Bíblia não é imprescindível. Esses judeus ou esse cristão que somos nós hoje aqui, acha que a Bíblia é apenas um livro, um conto de fadas. E assim eles agiam assim, mesmo com toda a sabedoria. E ali, por virtude ali daquela cultura grega, que ele teve ali, um ensinamento familiar. Olha só o que fala lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 5. Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha esse homem. Ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele falava grego. Imagina a cultura desse homem, pastor Sonir. Ele tinha certeza de quem ele era. Ele tinha uma convicção para onde ele ia. Ele queria alcançar um lugar porque ele achava, ele pensava que ele estava certo. Tamanha era a importância dele e da sua família, que a irmã de Paulo, ela residia em Jerusalém com os sacerdotes. Olha o nível. Então ele sabia o que ele estava querendo, o que ele estava falando. Mas em segundo lugar, fala comigo assim, mas em segundo lugar, ele era perseguidor. Ele perseguiu a igreja. Antes dele ir para Damasco, a última cena que aparece aqui, antes dele ir lá para matar mais cristãos, ele estava ali testemunhando o apedrejamento de Estevão.
Estevão, quem conhece a história de Estevão? Que ali no momento que ele estava sendo apedrejado por pregar a palavra, ele olhou para o céu e falou para Jesus: Jesus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha isso. Eu fico imaginando aqui, saindo um pouquinho desse contexto, que Estevão, ele era judeu. E pelos estudos fala que ele era um judeu helenista. Eu fiquei imaginando quando eu estava vendo isso, porque se ele era judeu e ele é helenista, e ele estava ali, naquele momento ali onde Paulo estava, eu fico imaginando que ele era também amigo de Paulo. E quando naquele momento ele é apedrejado e Paulo pede ali uma carta para ir para Damasco, eu fico imaginando Paulo agora já sendo e começando a ser tocado pelo Espírito Santo. Queridos, imagina isso. Ele deixando o próprio amigo ser apedrejado. Por uma, fala assim comigo, convicção. E aí em Filipenses 3:6, olha lá, nós já fala assim, olha, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça irrepreensível. Mas esse homem que era judeu, que era perseguidor, fala assim comigo, ele teve um encontro com Jesus. Isso mesmo, ali perto de Damasco, Paulo, ele foi surpreendido por uma luz, sim ou não? Quando ele foi ali, surpreendido por aquela luz, ele caiu no chão, fala assim, caiu no chão. Não, mas fala assim com muita raiva, caiu no chão. Isso, meu Deus do céu. E olha só, a luz foi tão forte que derrubou ele no chão. E enquanto ele estava caído, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, querido, ele não sabia de quem era a voz. Sabe por quê? Porque Paulo, embora judeu, helenista, falava aramaico, grego, e ele era romano e tudo isso, ele não conhecia Jesus. E muitas vezes nós estamos andando por um caminho, nós estamos achando que estamos certos, nós temos as nossas crenças, as nossas convicções, mas não deixamos Deus tratar, não deixamos Deus fazer, achamos que estamos fazendo para o bem, e olha só, estamos andando como Paulo, sem conhecer a voz de Jesus, sem saber quem Jesus é. E aí Jesus ainda tem que responder. Falou, olha, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Eu quero falar agora sobre algumas lições que eu aprendo e quero falar com você aqui sobre quando Deus muda tudo. Porque Deus mudou a vida de várias pessoas. Eu sei que Ele tem mudado a sua vida e muito mais Ele tem para fazer. Então uma das lições que eu aprendo é que quando Deus muda tudo, muda os planos, muda o nome, Ele muda também a nossa postura com relação aos nossos próprios planos. É isso mesmo. Saulo tinha um plano, sim ou não? Ele ia para Damasco, né? Com carta, lembra da carta? Ele pediu cartas. Ele pediu uma autorização. Isso fala de força. Ele tinha autorização. Ele tinha homens que estavam com ele. Fala de poder e autoridade. Muitas vezes nós achamos que estamos certos. Muitas vezes temos até seguidores. Temos força, temos poder, temos autoridade. Mas nós estamos longe da vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes o orgulho, a soberba, o achar que somos, nos deixa longe de Jesus. Nos deixa longe de Deus. Amém? E a primeira coisa que Deus precisa fazer ao homem, à mulher que é incrédulo, que é desobediente, arrogante, soberbo, para mudar os planos dessa pessoa, queridos, é só derrubando, sim ou não? É só derrubando, é caindo do cavalo, amém? Por quê? Porque nesse momento Deus, Ele derrubou ele, e quer muitas vezes nos tirar dos pedestais, de convicções ideológicas que não vêm de Deus. Que convicções são essas? De achar que nós somos. Não somos, queridos. É Ele que é em nós. Ele precisa ser em nós. Amém? Muitas vezes nós somos assim, pretensiosos, religiosos, arrogantes, pretensiosos. E é necessário que o próprio Deus derrube.
Paulo foi para o chão. Mas no mesmo tempo, Deus mandou que ele se levantasse. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente saia da nossa miséria espiritual. Ele quer que nós possamos reconhecer. E para essa mudança acontecer, é isso que precisa acontecer. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos mudar. Porque é fácil dizer que alguém errou. Ele errou, ela errou, ele não sabe. Ela me tratou assim, ele me falou isso e aconteceu assim. Queridos, nós precisamos olhar para nós. Fala assim, eu preciso olhar para mim mesmo. Amém? E quando isso acontece, quando nós reconhecemos isso, e quando nós reconhecemos que nós somos miseráveis, miserável nós somos, assim como Jó disse, miserável homem. Nu saí do ventre da minha mãe, é nu que eu vou voltar para lá. Nós não temos nada, tudo é dele. Saulo, ele precisava ser aquebrantado. Quantas vezes nós precisamos disso, queridos? Quantas vezes nós precisamos nos agarrar com Deus? Eu quero dar um conselho para mim e para você. Quando você achar que você está sendo alguma coisa, quando você começar a receber os elogios, os aplausos e aquele ego começar a levantar, olha para a cruz. Olha para a cruz. Fala, olha, eu não mereço, é Jesus. Porque quando isso acontecer, quando nós aceitamos para nós, é nesse momento que nós começamos a cair e ficar longe de Deus. Quem está me entendendo aí? Em nome de Jesus. Então ele precisou ser humilhado, ele precisou ter o rosto dele no pó, para que Deus, ele pudesse agir na vida dele. E foi aí que ele perguntou, quem és tu? Queridos, eu quero dizer para você, que nós precisamos fazer essa pergunta muitas vezes. Quem és tu, Jesus? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Aonde eu preciso ir? O que eu preciso mudar? Sabe como que o ambiente muda ao nosso redor? Não quando o meu marido precisa mudar, não quando o meu filho precisa ser corrigido, não quando as pessoas que estão ao meu redor, eu acuso elas que elas precisam, não. Quando eu mudo, tudo muda. Quando eu mudo, tudo muda. E ele não sabia quem era Jesus, ele não conhecia a voz de Jesus. Ele tinha certeza para onde ele ia, porque eu faço, porque eu sou bom. Sim ou não? Ele fez planos quantas vezes? E eu pergunto para você, nos seus planos, nos seus projetos, você perguntou para Deus? Você tem perguntado para Deus? Deus, é isso que o Senhor quer para mim? É nesse lugar que o Senhor quer que eu esteja? É para lá que o Senhor quer que eu vá? É nesse caminho que o Senhor quer que eu ande? É isso, querido. É isso que Deus quer para nós. Quando Paulo ouviu e Jesus se fez conhecer, ele falou, olha, eu sou Jesus. Ei, é isso que o Senhor está dizendo. Ei, eu sou Jesus. Eu sou Jesus e quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua trajetória, eu quero mudar a tua miséria, eu quero mudar tudo. É isso que Jesus falou para Paulo e é isso que Jesus está falando para cada um de nós. Ele quer mudar tudo. Pastora, mas como eu posso mudar? É tão difícil. Sabe como que você pode mudar? Eu vou te mostrar. É assim, ó. Dando o primeiro passo na direção dele. Pastora, mas como é o processo? Como esse processo é a busca? Como que é isso, pastora? É a intensidade. Como que eu vou alcançar isso? É orando, é buscando, é participando, é congregando, é estando com Jesus. Muda tudo. Porque quando nós estamos perto de Jesus, nós começamos a nos parecer com Ele. Sabe quando lá, né, o Judas levou os soldados lá para se encontrar com Jesus? Sabe por que Judas teve que dar um beijo em Jesus? Porque todos eles se pareciam. Eram iguais, idênticos. Queridos, é tempo de nos parecermos com Jesus. Ao ponto das pessoas falarem com você e dizerem, meu Deus, será que eu me encontrei com Jesus? Pensa isso. E Paulo teve essa mudança de projeto, mudança de plano, mudança de propósito. E com isso mudou ali tudo, mudou a postura dele com relação a tudo.
Nós precisamos mudar a nossa postura, querido. Muitas vezes nós achamos que estamos tão certos que nós não queremos mudar. Mas Deus está dizendo para você hoje: muda agora, muda hoje. Você tem visto o que está acontecendo? Terremotos. Quem viu aí o terremoto? No Marrocos. Não vou longe não, aqui no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas estão desabrigadas? Quantas coisas acontecendo, seca. 56 graus fez lá nos Estados Unidos. Imagina isso. Jesus está voltando. Pastora, mas tem tanto tempo, está demorando. Queridos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 10 minutos. Jesus pode voltar hoje para nós. Quem está me entendendo aí? Em nome de Jesus. Então nós precisamos aprender, nós precisamos mudar a nossa postura como cristão, como homem, como mulher. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, tudo precisa ser totalmente mudado. Pastora, mas tem algumas coisinhas que não dá ainda. Seja radical. Seja radical. Porque eu tive que ser radical comigo mesmo, para que Deus pudesse fazer na minha vida. Meu pai e minha mãe estão aqui, não deixa eu mentir sozinha. Né? Quem conhece a gente, né? Não conta não, pai, fica quieto. Mas depois não fala. Amém, queridos? Nós precisamos ter uma decisão. E quando eu me decidi, queridos, eu nunca mais saí. Pastor, mas tem problema? Tem. Não falaram de você não? Falaram. Continua falando. Mas eu quero é Jesus, eu quero é Jesus. Eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Graças a Deus, não vou sozinha. Amém, queridos? Segunda coisa, quando Deus muda tudo, Ele fala ao nosso coração. Amém? A voz que era de Jesus e Saulo não sabia. Jesus está falando. Ele fala, Ele está falando. Ele já usou pessoas na sua vida. Ele já usou tantas coisas na sua vida. Ele está falando com você agora. O que nós precisamos fazer? Querer, reconhecer. Jesus, eu quero. Jesus fala. Porque a voz de Jesus é suave. Em Jesus não tem confusão. Em Jesus não tem dúvida. Em Jesus não tem isso. Porque quando eu reconheço a voz de Jesus, eu começo agora a andar como Ele, a falar como Ele. Sabe quando você começa a conviver muito com uma pessoa e você começa a se parecer com ela? O Nilton não gosta de ketchup. Eu sempre gostei de ketchup, mas agora eu não consigo comer ketchup porque o Nilton gosta de ketchup. Meu Deus do céu. Quantas vezes nós estamos andando com pessoas e começamos até a falar como ela fala? Sim ou não? Anda com Jesus. Você vai ver que palavras inefáveis vão começar a sair da sua boca. Amém? Quando Deus muda os seus planos, Ele fala no nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele se identifica com a sua necessidade. Ele se identifica com a sua dor, com a trajetória que você está seguindo. E Ele, como um pai, Ele não quer que você desista. Pastor, e se eu desistir? Ele nunca vai desistir. Pastor, e se eu voltar atrás? Eu não quero. Não importa, querido. Por mais que você se esconda no mais profundo abismo, Ele vai estar lá também. Se suba aos céus, lá está. Sim ou não? Se eu entro no mais profundo abismo e o Senhor te conhece, antes da palavra chegar à sua boca, Ele já sabe. Quem está me entendendo aí em nome de Jesus? Amém? Então Ele fala, Ele se identifica, Ele se apresenta, Ele está se apresentando hoje. Amém? Então eu penso aqui que Jesus, como está falando conosco, Ele queria falar lá para Paulo. Paulo, agora que você está no chão, agora que você está cego, você não consegue andar, Paulo, porque eu mudei os seus planos, Paulo. Agora, Paulo, você tem que obedecer. Agora, Paulo, você tem que me buscar. Agora, Paulo, você tem que saber quem eu sou. Eu fico imaginando ele falando com Paulo, assim como ele fala com nós: olha, você é sincero, Paulo. Porque ele era. Estava fazendo errado? Estava. Tinha uma crença errada? Tinha. Quantas vezes nós não temos crenças erradas, pensamentos duros? Você não muda de opinião. É assim, é assim, é assim. É do jeito que eu quero. Mas Jesus está dizendo assim:
Mas se você deixar, eu mudo tudo. Mas nós precisamos deixar. Quem vai deixar em nome de Jesus? Porque é fácil ser humilhado. Paulo, com todos os diplomas que ele tinha, ele caiu no chão, boca no pó. Olha só isso, ele teve que ser conduzido, ele teve que ser levado. Ele perdeu a identidade dele, ele não sabia quem ele era, né? Aline perdeu a identidade, não sabia quem ele era. Tinha pessoas que tiveram que levar ele, porque ele caiu, ele teve que ser humilhado. E Deus, eu fico imaginando, Paulo, agora permita que toda a sua cegueira caia por terra. E Jesus está dizendo isso para nós hoje. Permita que eu tire agora toda a cegueira da sua vida. Permita que eu faça agora na sua vida. Porque eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu sou aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Eu sou aquele que restaura, aquele que cura, aquele que ressuscita mortos. Não existe impossível, como foi cantado aqui, não existe impossível para Deus. Ele é poderoso para fazer. Amém. Glória a Deus. Convicções erradas não representam nada. O que conta para Deus é a minha e a sua fé. A minha e a sua disposição. Fala assim comigo, o que vale é a minha disposição de querer mudança. Amém? Saulo, ele era uma pessoa que levava a fé dele a sério. Ele era, você viu lá que ele era irrepreensível. Meu Deus. Mas não era suficiente. Muitas vezes nós achamos que somos assim como Paulo, irrepreensível. Eu oro, eu faço, eu. Não é suficiente. Existe uma necessidade de mudar. Fala assim, existe uma necessidade de mudança. Porque a prática de uma fé distorcida, mesmo com toda sinceridade, balança o dedinho assim comigo assim, ó. Não adianta. Estão me entendendo, gente? Então, quando Deus muda os nossos planos, Ele fala aos nossos corações. Primeiro, Ele fala da necessidade nossa de mudar. E ao mesmo tempo, Ele fala que Ele é o Senhor. Eu te pergunto, você tem permitido? Você tem permitido que Deus mude os seus planos? Ou será que você está convicto, correto, que você não precisa? Já parou para pensar? Não precisa me responder. Já parou para pensar? Com quem Deus já falou e te pediu uma coisa, alguém aqui, Deus já te pediu uma mudança. Levanta a mão aqui para quem Deus já falou no seu coração. Não é que Deus apareceu não, Deus falou no seu coração. Eu preciso mudar. Você sabe que você precisa mudar. Quem aqui já? Olha aí, ó. Pelo menos 50%, graças a Deus. Deus, Ele tem isso para nós. Ele quer que a gente mude de postura. Quantas pessoas ainda hoje estão no caminho de Damasco? Quantas pessoas hoje creem tanto que elas estão certas, que não sabem ouvir a voz de Deus? Mas no caminho de Damasco existe uma luz que vai brilhar na tua vida também. Vai. Só que essa luz, pastora, mas eu vim aqui ouvir uma palavra de ânimo, pastora. Eu preciso de motivação, pastora. Olha, querido, eu quero te dizer, assim como eu falei de manhã, eu vou repetir para você aqui agora. Se a gente não sair daqui chacoalhado, pensando sobre a nossa própria vida, naquilo que nós precisamos fazer diferente, do que adianta? É bom, claro que é bom. Você vai, falar sobre prosperidade. Olha, se você for fiel nos dízimos, nas ofertas, se você ofertar com alegria, vamos falar sobre isso, Olha, Deus vai retribuir na tua vida, porque Ele não fica devendo para ninguém, aleluia! Mas eu estou te falando de um Jesus que foi na cruz, por mim e por você. E talvez hoje pessoas aqui tenham um plano, e Deus não quer que você continue nesse plano. Deus, Ele tem um plano melhor para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então os planos de Jesus são planos de vida, querido, plano de bênção. Quem concorda com isso? Então eu pergunto, quais são os seus planos? Você já perguntou para Deus se Deus aprova? Terceiro,
Quando permitimos que Deus mude tudo na nossa vida, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas. Olha isso. Quando Deus ali, Ele se encontrou ali com Paulo, Ele mudou ali toda a trajetória de Paulo, sim ou não? Ele colocou Paulo no chão, levou ele cego para a cidade. Paulo já não era mais a mesma pessoa. Meu Deus, não era. Agora, naquele momento, ele só podia ter uma opção. E nós precisamos ter uma opção apenas. O mundo não é uma opção, queridos. O mundo jaz no maligno. E ali teve aquela luz, você percebeu, né? Teve aquela luz, caiu no chão. Mas naquele momento Paulo não se encontrou com Jesus. Como assim, pastor? Você falou que ele... Não se encontrou, sabe por quê? Porque ele permaneceu cego. Sabe quando que o caminho dele, a vida dele, sabe quando que Jesus, ele se tornou o Senhor da vida de Paulo? Quando o profeta chegou lá naquele lugar, colocou a mão na cabeça dele, orou com ele e as escamas caíram. Foi naquele momento que ele viu Jesus. Você pode imaginar isso? Talvez nós estamos como Saulo, com escamas nos nossos olhos. Nós ouvimos, mas não conseguimos ver. Nós até queremos, mas não continuamos a andar. Eu sei que no início existe todo um processo, nós precisamos sim de pessoas para nos encaminhar, para nos levar. Paulo, ele perdeu a identidade, falei para você. Ele precisava de pessoas conduzindo ele. Mas quando ele chegou lá, quando as escamas caíram dos olhos dele, quem conduzia ele pessoalmente era Jesus. E eu quero te dizer uma coisa. Jesus está aqui hoje, pessoalmente, e quer conduzir a tua vida. Quer conduzir a tua história. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Sabe o que significa nós deixarmos Deus ser o Senhor? É que tudo que eu vou fazer agora, eu vou me reportar a Ele. Tudo que eu vou fazer agora, eu vou perguntar para Ele, Camila. Tudo que eu for fazer agora, eu vou dizer, Senhor, eu posso. É como a esposa submissa. Ixi, mudou de assunto. Né? Porque quando eu vou contar a história. Quando eu era solteira, eu era, né, só para você entender. Eu era independente, mandona, cega talvez. Eu que pagava as minhas contas, eu tinha o meu carro, né mãe, né pai? Né? Claro que meus provedores estão ali. Eles sabem o que eu estou falando. Quando eu casei, meu Deus, que choque. Eu achei que não ia ter pai e mãe para me mandar. Quando chega em casa, Paloma, o marido. Meu Deus do céu. Queridos, assim como num casamento para dar certo, nós temos que entender o nosso lugar. Assim com Jesus, eu preciso entender qual é o meu lugar. Hoje eu pergunto, amor, eu posso comprar aquele sapato? Amor? Jesus? Jesus? Eu posso? Vocês estão me entendendo, gente? Então Ele quer mudar tudo em nós. Paulo entregou os seus planos para Jesus. Agora Ele deu espaço para Jesus. Agora Ele deixou Jesus entrar. A partir daquele momento, Jesus ele começou a ser o Senhor da vida dele. E muitas vezes nós estamos tão duros, em momentos da nossa vida, que nós vamos precisar cair no chão e ficar cego. Perder a própria identidade. Às vezes até ser conduzido por outras pessoas. Mas eu quero te dizer que Deus ele tem planos maiores e melhores para a sua vida. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos tornamos novas criaturas. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E eu quero dizer algo ainda mais importante para você. Você vai repetir comigo para você decorar. Fala assim, ser salvo é importante. Mas falam mais assim, mas ser submisso é a condição para exercer o ministério no reino de Deus.
Quem entende isso? E por último, não menos importante, para a gente terminar, fala, quando Deus muda tudo, fala comigo assim, Ele não me deixa no meio do caminho. Não deixa. Paulo, ele foi conduzido, ou seja, Deus, ele nos dá direções. Deus, ele te dá direções. Como? Se eu compreender que eu preciso deixar o orgulho, deixar a soberba, deixar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, e agora obedecer à voz do Senhor. Quem está me entendendo aí? Ele completa, querido, a obra que Ele tem para a nossa vida a partir daí. O texto fala que ali naquele momento Ananias, ele impôs a mão sobre Paulo. Lembra disso? E ele naquele momento ali, ele foi batizado. Depois que caiu as escamas, que ele viu Jesus, ele conheceu Jesus de verdade, ele foi batizado. E a palavra fala que ainda ele foi cheio do Espírito Santo. Meu Deus. Os olhos de Paulo se abriram. E agora ele enxergou o muro que separava ele de Jesus. E eu te pergunto, qual é o muro que está te separando de Jesus? Qual é o muro que está te distanciando da presença de Deus? Qual é o muro que te parou e você não está mais, você não quer mais, você desistiu, você tem um ministério, você tem um chamado, você tem dom, Jesus está te chamando, a luz brilhou. Qual é o muro, querido? Eu quero te dizer, Jesus, Ele quer quebrar esse muro hoje. Jesus, Ele quer quebrar esse muro agora. Ele quer tirar as escamas totalmente. Ele quer nos transformar de cristãos incrédulos em cristãos cheios. Fala comigo assim, cheio. Não, fala cheio, com vontade, cheio do Espírito Santo. Saulo foi batizado. Ele foi agora transformado em um vaso escolhido. Aí tem até aquela improvável, mas escolhido, né? É assim a música? Não sei. O que tem te separado? Fica de pé. Porque quando Deus muda tudo, Ele muda a tua postura, Ele muda a minha postura com relação aos meus e aos seus planos. Quando Deus muda tudo, Ele fala aos nossos corações. Ele torna o Senhor das nossas vidas. Mas Ele não te deixa no meio do caminho. Ele não quer te deixar no meio do caminho. Ele quer fazer a obra completa. Porque Ele quer te dar direção hoje. Ele quer entregar na tua mão o propósito que Ele tem para a tua vida hoje. Agora. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então, qual tem sido o seu plano? Entrega na mão de Jesus. A pergunta é, você está disposto a se humilhar a Deus? Você está disposto a dizer, Senhor, eu quero mesmo colocar a minha boca no pó e o Senhor faça na minha vida a tua vontade? Eu não vou dizer para você que é fácil não. Ser humilhado não é legal. Ser repreendido não é bom. Mas quando nós aceitamos, a nossa vida é transformada. E não sou eu que estou falando aqui para você, é Deus, porque Ele falou comigo, tá? A orelha está vermelha. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. E comece a falar com o Senhor. Talvez você, assim como eu, antes de encontrar com Jesus, estava perdido no mundo. Talvez até você esteja aqui, mas está perdido dentro da igreja. Eu quero te dizer, Jesus está aqui. Ele quer abrir os seus olhos. Ele quer te ungir com o Espírito Santo de Deus. Ele quer tirar toda angústia. Ele quer tirar agora todo o mal, toda a dureza. Talvez você já sofreu tanto, que nem chorar você não consegue. Talvez neste momento você até quer, mas não consegue. Eu quero chamar você aqui na frente, para ter esse encontro com Jesus. Eu quero chamar você, que assim como Paulo, quer ter uma experiência com Ele. Jesus, Ele quer mudar a sua vida, querido.
Talvez você hoje quer declarar: Senhor, eu quero declarar que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu não sei. Talvez hoje, querido, você precisa se reconciliar com Ele. Você está perdido e você diz para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Não tenha medo, não tenha vergonha. Jesus está aqui e Ele quer sarar a tua vida. Ele quer mudar a tua história. Pastora, mas eu não tenho força. Ajoelha aí onde você está. Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, agora, Deus, estar sobre a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, o Senhor vem agora, Pai, sobre a vida dessa irmã, Senhor. Vem, Senhor, sobre ela e cada um aqui que está aqui, Senhor. Porque eu sei, assim como eu sei que a tua igreja também precisa e muito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora, ó Pai, um encontro sobrenatural. Eu declaro agora as escamas caindo, Senhor. Eu declaro agora uma nova visão. Eu declaro agora um novo propósito. Todo mal cai por terra. Toda tentação do inferno, Senhor, cai por terra. Deus, tudo o que tem impedido, ó Pai, Deus, o verdadeiro testemunho de Cristo na vida dos teus filhos, caiam por terra, em nome de Jesus. E que a tua vontade, Senhor, seja o que vai permanecer, Pai. Que o Senhor, ó Pai, tenha mesmo liberdade no nosso meio. Visita aqueles que estão nas suas casas, nos seus lares. Visita, Pai, cada coração. Visita, Pai, cada mente. Deus, em nome de Jesus, coloca mesmo, Pai, uma vontade, uma necessidade. Assim como Paulo, que depois que reconheceu, depois que encontrou com o Senhor de verdade, Senhor, ele nunca mais foi o mesmo. Ele ganhou gerações e ainda continua ganhando até hoje. Pai, nós precisamos de Ti. Você pode levantar as suas mãos bem alto e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, fala comigo. Visita a minha casa, visita a minha família. O Senhor conhece as tuas necessidades, meu irmão, minha irmã. O Senhor conhece aquilo que você precisa. O Senhor conhece, Ele sabe. A única coisa que Ele quer é que você abra a tua boca e fala para Ele: Deus, eu preciso. Deus, eu preciso. Deus, eu preciso. Deus, eu me arrependo. Deus, eu necessito, eu me humilho. Mas Senhor, não passa de mim, não se afaste de mim. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor, eu preciso do Teu abraço. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu declaro aqui, ó Pai, Paulos. Eu declaro aqui, Senhor, profetas. Eu declaro aqui, Pai, homens e mulheres intrépidos na Tua palavra, cheios do conhecimento da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo cumprir os Teus planos. Muda tudo, Senhor. Se for necessário, faz do jeito que o Senhor quer. Mas que em nome de Jesus, que a nossa geração venha mesmo fazer a diferença em nome de Jesus. Aplauda Jesus.